A Editora Nacional de Cuba foi criada em março de 1959 pelo governo revolucionário, seguindo a sugestão de Fidel Castro, comandante em chefe da Revolução. Mas somente um ano depois foi criada a sede da editora, no local em que eram impressos dois jornais da época, que haviam ido à falência. Apesar de haver editoras em Cuba havia mais de 200 anos, os governos nunca se interessaram em fomentar a leitura e o conhecimento sobre o melhor do patrimônio cultural da humanidade entre a população. Antes de 1959, com uma população de 6 milhões de habitantes, Cuba tinha cerca de 1 milhão de analfabetos e outros tantos com baixo nível cultural. A leitura de livros, assim como outras manifestações culturais, era um privilégio apenas da burguesia e das classes com maior nível escolar. Sugerido por Fidel, o primeiro livro publicado foi Dom Quixote, obra-prima da literatura universal, escrita por Miguel de Cervantes. Foram impressos 400 mil exemplares desse livro, vendidos por apenas 25 centavos. Com isso, foi inaugurada a coleção Biblioteca do Povo, destinada aos clássicos da literatura universal. Fidel declarou que a impressão de Dom Quixote foi um fato histórico, por ser o primeiro livro da Editora Nacional Cubana. A Editora Nacional, acrescentava Fidel, significará uma verdadeira revolução na cultura de Cuba, porque antes pouca gente tinha a possibilidade de ler um livro, principalmente os mais pobres, quando a literatura é a grande herança da humanidade. Era muy difícil que estuvieran, sobre todo al alcance de las familias modestas, las obras de la literatura, cuando es la gran herencia de la humanidad. Desde então, o povo pôde ter acesso a obras importantes que antes eram exclusivas de uma elite. Foram criadas milhares de bibliotecas. Até as pessoas mais humildes do campo tiveram a possibilidade de ter um livro a seu alcance. Depois de Dom Quixote, foram impressos clássicos como as antologias poéticas de Nicolás Guillén, Rubem Darío, César Vallejo e Pablo Neruda. Obras como Dona Bárbara, de Rômulo Gallegos, e Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, entre dezenas de títulos, e as importantes cartilhas que se converteram nos textos educativos da campanha de alfabetização, em 1961, onde cerca de 800 mil cubanos se converteram em potenciais leitores ao aprenderem a ler. Em 1962, a entidade muda de nome e, em 1967, dá lugar ao Instituto Cubano do Livro, que criou um sistema de editoras encarregadas de publicar e fornecer conteúdo textual para os diferentes setores da sociedade cubana. Produto daquela iniciativa é a realização anual das Feiras Internacionais do Livro, como demonstração do desenvolvimento alcançado pela indústria de livros de Cuba. Aquele acontecimento de 1960 se multiplicou em milhares de obras, que percorrem o país anualmente, levando o melhor da cultura a um povo, que fez com que o livro seja parte de suas necessidades espirituais.